pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Sinto muito pela minha ausência. Eu estive trabalhando muito, viajando em vários países e agora estou de férias me recuperando e já gravando alguns vídeos para trazer algumas opiniões para vocês. Entretanto, eu queria comentar e convidá-los a quem quiser se interessar pela internacionalização da educação superior e as competências interculturais a acceder ao meu livro, que é esse aqui que está no QR Code. É um livro da minha autoria que vocês podem adquirir na Amazon na modalidade de livro mesmo, físico ou em e-book. E, na verdade, esse vídeo eu vou fazer para falar do Milei. O Milei que ganhou as eleições legislativas na Argentina, né, por 40%, ou seja, ele obteve mais lugares no Congresso Nacional, se renovava parte dos lugares do Congresso Nacional, não todo, uma parte se renovava, e o partido, a coalição do Partido Justicialista, perdeu, que se chama Força Pátria, perdeu bancadas no Congresso Nacional. E o Milei e aliados obtiveram mais bancadas. Então, esse um terço que o Milei precisava para ir adiante com as políticas econômicas neoliberais que ele está implantando na Argentina, ele vai conseguir. Então, foi um grande triunfo para o Milei, que estava, vamos combinar, estava em decadência a figura do Milei, por vários motivos, né? A aprovação do Milei estava ou a desaprovação, melhor dito, estava elevada, mais de 60% desaprovavam as políticas do Milei, porque houve um empobrecimento muito grande da população da Argentina, um sacrifício muito grande essas políticas que ele está fazendo, cortando despesas do gasto público, o gasto público está sendo cortado, está sendo tirado o dinheiro da saúde, da educação, enfim, várias coisas que o Milei está fazendo, os argentinos estão sofrendo, porém, a inflação caiu, né? O gasto público caiu, então tem coisas que os argentinos estão vendo, e como dizem os argentinos, estamos bancando o Milei, eles estão realmente bancando o Milei, apoiando para ver o que, que vai dar, porque realmente a situação era muito ruim, né? Então, o Milei é muito interessante, porque eu conheço a figura do Milei de antes que ele virou presidente. Ele é um economista formado na Universidade de Belgrano, a Universidade de Belgrano é uma universidade muito famosa em Buenos Aires. E eu conheço muito bem porque nós temos convênio com a Universidade de Belgrano e a Universidade de Belgrano participava e participa de uma rede, que é uma rede de cooperação latino-americana, em que a instituição em que eu trabalho também participava. É uma universidade muito conhecida em Buenos Aires. E ele é economista, economista neoliberal, da escola austríaca de neoliberalismo, né? Então, ele tem como exponentes, por exemplo, o Hayek, o von Mises, ele realmente admira a escola neoliberal. Também tem contato com a escola de Chicago, mas muito forte a ligação com a escola austríaca e admiração profunda pela escola austríaca, né? E ele odiava, né? Ele saía como economista nos canais de televisão argentina e ele odiava os keynesianos. Então, os comunistas para o Milei eram os keynesianos, porque aqueles que digamos que se opunham à escola austríaca era Keynes. Keynes era o contraditório de von Mises, de Hayek, né? O keynesianismo se opunha, digamos assim, ao neoliberalismo, né? Porque o keynesianismo ele preza pela intervenção do Estado e o neoliberalismo não. Mas o Milei vai um passo além. O Milei, ele quer acabar com o Estado. Ele não acredita no Estado e não acredita na necessidade do Estado. Então, ele é um anarcocapitalista, né? Um capitalista extremo e anarco porque ele acredita que o Estado, na verdade, atrapalha e não facilita as coisas. E essas políticas de reformas que ele está levando adiante na Argentina, algumas deram certo, outras não, mas a Argentina está numa situação extremamente difícil. E a população argentina está sofrendo muito, mas está sofrendo tanto e tanto tempo e cansou tanto do kirchnerismo dentro do justicialismo, né? Que o Partido Justicialista é o partido peronista e o kirchnerismo é uma facção dentro do Partido Justicialista, né? A Cristina Kirchner, o Néstor Kirchner e o Alberto Fernandes, né? E vocês têm outras figuras ali hoje, mas que elas são mais justicialistas do que kirchneristas. Isso é importante salientar. E o Partido da Libertad Avança, que foi fundado pelo Milei e hoje em coalição com outros partidos consegue essa vitória no parlamento argentino, realmente está se tornando uma força muito importante junto com o Partido Justicialista na política argentina.
né? Então, o Milei é disruptivo em todos os aspectos e muito observado pelos defensores neoliberais, pelos neoliberais que querem uma política mais ao estilo do Mineiro, cortando o gasto público, né? Diminuindo o tamanho do Estado, né? E a Milei tinha realmente que estabilizar a economia, um problema de câmbio, um problema de inflação, problemas em todos os aspectos, né? Dívida pública, dívida externa e assim por diante. Então, realmente, o Milei é um personagem a ser observado e a questão que ele estava perdendo governança era porque houve denúncias de caso de corrupção envolvendo a irmã do Milei, que ele enfiou na política argentina e no governo argentino, caso de associação com narcotráfico de candidatos nessas eleições legislativas. Enfim, várias denúncias e uma queda de popularidade muito grande. E o Milei, como eu falei, esse personagem que ele saía na televisão rasgando o peso argentino, recomendando para investir em dólar e tudo isso, quando ele virou deputado e depois virou presidente, candidato à presidência da República, houve todo um trabalho em torno dele de uma espécie de esoterismo, esoterismo que vem da irmã do Milei. Eu tenho certeza que é a irmã do Milei. Aqui é opinião pessoal, tá, gente? Mas houve uma associação muito importante com algumas profecias, sobretudo profecias feitas por um argentino que é considerado o Nostradamus argentino, que é o Benjamin Parravicini, que falava do homem gris, que é uma espécie de homem cinza, que é um homem que viria salvar a Argentina, e fala que não era da casta. E o Milei, em cada coisa que ele falava que ele era contra a casta política, aqueles que governavam a Argentina. Inclusive o Macri, que apoiou, em certo sentido, o Milei, o Milei considerava da casta, mas o Milei se tornou casta, né, gente? O Milei, aquilo que ele criticava, se tornou casta e não conseguiu evitar as denúncias de corrupção dentro do seu próprio governo. Acho que aí os argentinos começaram a abrir o olho e falaram: olha, estamos bancando o Milei, mas caso de corrupção não dá, que a gente já está cansado de tanta corrupção. Enfim, ele ganhou as eleições, isso é muito positivo para ele, ele vai ter governabilidade. E o interessante que eu queria mostrar para vocês é que tem um observatório Milei, que a gente pode olhar aí todas as políticas do Milei, que é justamente um observatório feito por uma universidade na Guatemala, tá? Que é a universidade, aqui está o nome, ó, Francisco Marroquín, tá? E é muito interessante porque eles emitem nesse Reform Watch, Milley Reform Watch 2023 ou 2026, eles emitem relatórios, gráficos, vão mostrando o que o Milley fez, o que não, a queda da inflação e tudo isso. E nesse último relatório, que foi o mais recente, é interessante porque eles fizeram assim, tipo, eles obviamente não são tão objetivos nesses relatórios, tá? Mas assim, às vezes os números são objetivos, não tem como dizer, mas os resultados dos números e algumas observações que você vê na sociedade argentina, elas às vezes não são muito fáceis de constatar nesse momento. Você vê os resultados de longo prazo e há toda uma discussão se a sociedade argentina se empobreceu ou não. Mas, na verdade, você vê pelos colegas e tudo que se empobreceu. Há um nível de pobreza extremo na Argentina que nunca se chegou a tanto. Óbvio que não é só culpa do Milei, isso não é culpa do Milei especificamente, isso é culpa de políticas públicas mal feitas ao longo de anos, né, na Argentina. Mas também não é verdade que o Milei é milagroso, como estão colocando. Enfim, então temos que ser muito objetivos nessa avaliação, eu acho. Mas esses relatórios que esta universidade faz e publica são interessantes. Olha, uma dos mitos do Milei, né? A eliminação dos ministérios e a redução do gasto público são meramente cosméticos. Aí os defensores, esses são os detratores do Milei, falam isso, não são meramente cosméticos. Aí os defensores, que são dessa Universidade Francisco Marroquim, dizem, não, peraí, ele reduziu as secretarias. Ele reduziu subsecretarias, eliminou postos de trabalho no Estado. O Estado argentino estava muito pesado, né? A maioria dos empregos eram empregos públicos e subsídios, né? Ele eliminou os empregos públicos e os subsídios. Aí eles mostram aqui com números. Ele economizou 2.106 milhões de dólares ao ano, realizou uma redução de 10% no emprego público.
reduziu o Estado já no início de 2023. Então, eles começam a defender o Milei e o endividamento recorde, né? Aí eles mostram com gráficos o superávit fiscal do governo nacional, como era antes, né, 2021, 2022, 2023, e como está sendo 2024, 2025, com superávit fiscal, tá? Isso realmente o Milei conseguiu, né? Como estava a dívida pública por moeda antes de Milei? Aí eles mostram aqui, ó, em dólares 58%, em pesos 14% e assim por diante, em ienes e outras moedas. E aí as políticas de Milei aumentaram a pobreza, é o que eu acredito, tá? Mas aqui eles estão defendendo o Milei, falando, não, a taxa de pobreza e indigência na verdade, baixou, né? Diminuiu, né? Mas aí eles separam pobreza de indigência, tem o monitor monetário e cambiário. Aí você vai lá e ele te mostra como é que está acontecendo, o que acontece com o câmbio. Vocês sabem que na Argentina tinha dois tipos de câmbio, né? Com relação ao dólar, o câmbio oficial e o blue. E o Milei estava tentando reduzir a brecha entre um câmbio e o outro, né? Que esse câmbio paralelo fosse o mesmo que o oficial. Isso ele conseguiu mesmo. Tá? Aí vocês têm os papers, monitor fiscal, monitor da atividade econômica e monitor laboral. Os papers relacionados, olha aqui, taxa de inflação mensal na Argentina. Mensal, hein? A taxa de inflação na Argentina, a inflação é tão alta, que o pessoal mede em termos mensais e não anual, porque anual é maluco. Então, toda a inflação que vocês têm aqui, ó, 2023, 2024, 25% no período pré-Milei, isso é mensal, mensal, tá? E o Milei conseguiu que caísse a 2% mensal. Ainda é elevada, muito, né? Mas, obviamente, em comparação com o período anterior, caiu bastante. Acho que esse é um dos grandes logros do Milei, né? Ó, tipo de dólar, peso argentino. Aqui vocês têm o que eu falar, o dólar oficial e o blue. E como mudava um e outro. No período pré-Milei, olha a brecha entre os dois, né? Era muito grande. Você tinha um dólar oficial inventado. Por exemplo, aqui, o dólar oficial era 361, 381 em mais ou menos janeiro de 2024. E o Blue era 930, 970, ó, 975, na verdade. Então, essa brecha diminuiu agora. Mas o dólar aumentou muito de 960 para 1.364, aumentou muito. Então, os argentinos se empobreceram em termos cambiais, né? E os preços dos produtos na Argentina são muito caros, muita coisa inacessível para os argentinos. Os argentinos continuam sofrendo, tá? E o Milei agora tem força, e quem quiser se aprofundar nas políticas do Milei pode seguir. Aqui, ó, os números são números, tá? Mas com objetividade, esse site da Universidade Francisco Marroquim do Milley Reform Watch. Tem vídeos, também tem notícias, é muito interessante esse site, tá? Apesar que algumas coisas são bem assim, não são tão objetivas como deveriam de ser. Mas aqui é o site, tem o PIB da Argentina no freia, o PIB está aumentando, né? Quando tinha decrescimento, agora está tendo crescimento. Então, tem alguns indicadores econômicos que realmente o Milei conseguiu, tá? Mas o Milei, ele quer mais. Ele falava que ia acabar com o Banco Central, que iria dolarizar a economia. Para que ter moeda? Dolarizar a economia. Tem uma série de coisas. Em matéria de educação, não posso dizer, o Milei, ele fechou o Ministério da Educação e transformou o Ministério em Ministério de Capital Humano, e o Trump queria fazer uma coisa maluca para nós da área da educação, fazer uma coisa dessas. Enfim, então, assim, estou tentando ser bastante objetiva aqui, né? Ele transformou o Ministério da Educação no Ministério do Capital Humano, que para nós isso é um pecado, né? E, obviamente, custou muito para a educação e está custando muito para o desenvolvimento do país você
tirar apoio, né, destinar recursos do Estado para a educação. A educação está sofrendo muito na Argentina. Então vamos observar o que acontece com a governabilidade do Milei nos próximos meses e o apoio meio que importante que ele está recebendo dos Estados Unidos. Um beijo a todos, a todas. Por favor, curtam esse vídeo. Quem gostar de livros de internacionalização, adquira o meu livro aqui no QR Code. Me siga no canal. Vou tentar postar mais coisas para vocês. E estou de volta. Um beijão para todos e todas.